o número de vereadores presentes na sessão? 12 vereadores presentes. Havendo número legal, sobre a proteção de Deus e em nome do povo de Bocaiúva, declaro abertos os nossos trabalhos. Solicito do vereador Gilmar Geraldo que faça leitura do texto da Bíblia Sagrada. Prudência e sobriedade. Vigiai, pois, com cuidado sobre a vossa conduta, que ela não seja conduta de insensatos, mas de sábios, que aproveitem ciosamente o tempo, pois os dias são matos. Não sejais imprudentes, mas procurai compreender qual seja a vontade de Deus. Não vos embriagueis com vinho, que é uma fonte de devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Recitai entre vós salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantai e celebrai de todo o coração os louvores do Senhor. Rendei graças sem cessar e por todas as coisas. A Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Solicito do vereador secretário que faça leitura da ata da reunião antecedente. Câmara Municipal de Bocaiúva. Ata da 35ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da Câmara Municipal de Bocaiúva, Estado de Minas Gerais. Aos 13 dias do mês de outubro de 2014, às 20 horas, na sede da Câmara Municipal de Bocaiúva, Estado de Minas Gerais, localizada na rua Dona Florinda Pires, número 80, Centro, presentes o senhor presidente, o vereador Romário Sabino Pires e os senhores vereadores Antônio Gilmar Cardoso, Carlalho de Carvalho Leite, Gilmar Geraldo Jesus Dias, Isaías Alves da Cruz, José Maria Gomes Torres, José Romildo de Souza, Manuel Cireno Pereira da Costa e Pedro Neves dos Santos. Onde o senhor presidente, ao constatar o número legal, em nome de Deus Todo-Poderoso e do povo de Bocaiúva, declarou aberta a 35ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Bocaiúva. Ata da reunião antecedente. A ata da reunião antecedente foi lida, discutida, votada e aprovada à unanimidade, tendo sido assinada por todos. Expediente. Foi lido o convite aos vereadores para participarem de uma reunião na sede da Câmara Municipal, a se realizar no dia 14 de outubro de 2014, às 15 horas, com o supervisor da unidade local do DENIT, o senhor Weiner de Andrade Netter, e 3 comunicados do Ministério da Educação, datados de 13 de outubro de 2014, onde são informadas as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Ordem do dia. Foram lidos, discutidos e aprovados, à unanimidade, de forma individualizada, os pareceres permanentes de Constituição, Justiça, Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, ao projeto de lei número 44/2014, de autoria do vereador Fernando Messias dos Reis, que declara de utilidade pública a Associação dos Agricultores Familiares e Trabalhadores Rurais de Nova Esperança, com sede na Fazenda Bahia, zona rural do município de Bocaiúva, Estado de Minas Gerais, e da outras providências. O vereador Pedro Neves dos Santos apresentou requerimento verbal para que o projeto de lei número 44/2014, em deliberação na Casa Legislativa Municipal, fosse submetido ao respectivo turno único de discussão e votação, o que foi aprovado à unanimidade pelo plenário. Após o senhor presidente submeteu ao turno único de discussão e votação o projeto de lei número 44/2014, de autoria do vereador Fernando Messias dos Reis, que declara de utilidade pública a Associação dos Agricultores Familiares e Trabalhadores Rurais de Nova Esperança, com sede na Fazenda Bahia, zona rural do município de Bocaiúva, Estado de Minas Gerais, e da outras providências, que foi aprovada à unanimidade pelo plenário. Apresentação de requerimentos. De autoria do vereador Carlalho de Carvalho Leite, foi lido, discutido e aprovado à unanimidade requerimento expresso para que, após manifestação do plenário, fosse enviado ofício ao secretário municipal de Cultura, o senhor Anderson Cleito Cruz, solicitando informações acerca do fechamento do Centro Cultural em Fio, expondo a finalidade do fechamento e a previsão de reabertura de autoria do vereador José Romildo de Souza. Foi lido, discutido e aprovado à unanimidade
requerimento expresso para que, após manifestação do plenário, fosse enviado ofício ao chefe do Poder Executivo Municipal e ao secretário municipal de obras, solicitando que o material de construção, telhas e madeiras retirados da Câmara Municipal de Bocaiúva, devido à reforma que está sendo feita na mesma, material este que está sendo entregue ao município, seja utilizado para fazer uma área de coberta no estádio municipal Levi José dos Santos, visando oferecer mais comodidade aos usuários. De autoria do vereador Antônio Gilmar Cardoso e encampado pelos vereadores Romário Sabino Pires e Gilmar Geraldo Jesus Dias, foi discutido e aprovado à unanimidade. Requerimento verbal para que, após manifestação do plenário, fosse realizado 1 minuto de silêncio, como homenagem póstuma em razão do falecimento da senhora Fátima, da comunidade de Machados. De autoria do vereador José Maria Gomes Torres, também encampado pelo vereador Pedro Neves dos Santos, foi discutido e aprovado à unanimidade. Requerimento verbal para que, após manifestação do plenário, fosse realizado 1 minuto de silêncio, como homenagem póstuma, em razão do falecimento do senhor Ailton Coelho. E, por fim, de autoria do vereador José Maria Gomes Torres, também encampado pelo vereador Pedro Neves dos Santos, foi discutido e aprovado à unanimidade, requerimento verbal para que, após manifestação do plenário, fosse realizado 1 minuto de silêncio, como homenagem póstuma, em razão do falecimento do senhor Anderson. Uso da palavra. Não houve qualquer vereador inscrito para o uso da palavra. Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e convocou para a reunião ordinária, a se realizar no dia 20 de outubro do ano em curso, às 20 horas, na sede da Câmara Municipal, que terá como ordem do dia a discussão e votação das proposições que tramitam na Casa Legislativa Municipal. E, em nome de Deus Todo-Poderoso e do povo de Bocaiúva, declarou encerrada a reunião. E, para constar, foi lavrada a presente ata, a qual, após lida e aprovada, segue assinada. Em tempo. Acima onde se lê ex-vereador José Vieira, entenda-se senhor José Vieira. Seus vereadores que aprovam a presente ata, continue como estão. Os contrários, queira se manifestar. Está aprovado. Expediente. Solicito do vereador secretário que faça a leitura das correspondências. Prefeitura Municipal de Bocaiúva. Bocaiúva, 15 de outubro de 2014. Ilustríssimo senhor Romário Sabino Pires, ilustríssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Bocaiúva, prezado senhor presidente, venho através da presente missiva e em resposta ao ofício nos encaminhado em que foi solicitada a minha presença e do superintendente Geraldo Francelino na reunião desta Casa Legislativa do dia 20 de 10 de 2014, informar que não poderei comparecer por motivo de saúde, conforme atestado anexo. Assim, nos termos do artigo 259, inciso 1º, do Regimento Interno da Câmara Municipal, requeiro seja a referida convocação marcada para o dia 27 de outubro de 2014, ou seja, 7 dias após a primeira convocação, onde comparecerá também, nesta data, o superintendente Geraldo Francelino, pois inócua a sua presença no dia 20, de forma isolada. Atenciosamente, Antônio Silveira Neto, secretário de Fazenda e Planejamento. Aqui está o atestado, acompanhando, atestado médico. Polícia Militar, ofício número 86/2014, 10º BPM, Montes Claros, 17 de outubro de 2014. Senhor presidente, sirvo-me do presente para informar que foi expedido pelo meritíssimo juiz de direito da Vara Agrária de Minas Gerais ordem judicial para a reintegração de posse das fazendas Corguinho e Cedro, localizadas na zona rural do município de Bocaiúva, conforme consta no mandato de reintegração, referente ao processo número 0049.130-43/2013, onde tal imóvel figura como episódio como espólio de Cesário Teixeira Carmona e como réu Pedro Marcelo dos Santos. Nesse sentido, será realizada no dia 22 de 10 de 2014, quarta-feira,
às 14 horas, na sede do 10º Batalhão de Polícia Militar de Minas Gerais, localizado na Avenida Deputado Plínio Ribeiro, 2810, bairro Sintra, Montes Claros, reunião para tratar dos assuntos finais referentes à reintegração, motivo pelo qual Vossa Senhoria, para acompanhar o desencadeamento das ações para a efetivação da referida integração. Sem mais para o momento, reitero o protesto de elevada estima e distinta consideração. Jarson Sebastian Hansen Ferreira, cabo PM, subcomandante do 10º BPM. O vereador Carvalho, que está acompanhando, se ele tiver disponibilidade para estar aí na reunião lá. Senhor presidente, eu fui informado com o NES, perguntando ao NES como é que estava o andamento, porque eu fiquei de ir naquela reunião lá. Só que ele falou que realmente ia ser adiado para essa semana agora, né? Aí, com certeza, na quarta-feira eu estarei presente lá, fazendo acompanhamento, viu, presidente? Na hora, vereador. Assembleia de Deus, missão, pastor local Carlos Roberto de Almeida. Convite, Assembleia de Deus. A Igreja Assembleia de Deus, missão, sede de Bocaiúva, tem a honra de convidá-lo para participar conosco do culto em ação de graça pela passagem do aniversário do pastor Carlos Roberto e da sua digníssima esposa, Marinete Soares. A realizar-se no dia 23 de outubro de 2014, às 19 horas, na Igreja Assembleia de Deus, sede localizada na Rua Espírito Santo, 375, bairro Bonfim. Desde já, contamos com sua presença e que juntos possamos confraternizar neste culto de ação de graças. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Evangelista Itamar Ferreira, segundo dirigente. Um telegrama do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, entidade Prefeitura Municipal de Bocaiúva, o programa é Brasil Carinhoso, 9/10/2014, 471.855,83. Consultar o senhor vereador se tem algum orador inscrito no artigo 114, inciso 9. Nenhum vereador inscrito. Passemos para a ordem do dia, onde temos primeiro turno, discussão e votação do projeto de lei 39 de 2014, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que estima a receita e fixa a despesa do município de Bocaiúva para o exercício financeiro de 2015 e dá outras providências. Entrou como objeto de deliberação no dia 8/9/2014. Recebeu o parecer das comissões no dia 29/9/2014. Entrou sob as vistas do vereador Pedro Neves por 15 dias e entra hoje em primeira discussão e votação. Senhores vereadores que aprovam o presente projeto, continue como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Está aprovado. Projeto de lei número 40 de 2014, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que altera a Lei Municipal 3.611, de 1/11/2013, que dispõe sobre o plano plurianual do período de 2014 a 2017. Entrou como objeto de deliberação no dia 8/9/2014. Recebeu o parecer das comissões no dia 29/9/2014. Entrou sobre as vistas do vereador Pedro Neves dos Santos por 15 dias e entra hoje em primeira discussão e votação. Senhores vereadores que aprovam o presente projeto, continuem como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Está aprovado. Projeto de emenda à Lei Orgânica do Município de Bocaiúva, Estado de Minas Gerais, número 1 de 2014. Revoga o parágrafo 2º do artigo 205 da Lei Orgânica Municipal de Bocaiúva, Minas Gerais, e dá outras providências. Entrou como objeto de deliberação no dia 29/9/2014. Entrou em primeira discussão e votação no dia 6/10/2014, onde nesse mesmo dia recebeu os pareceres das comissões. Entra hoje em segunda discussão e votação. Senhores vereadores que aprovam, pela ordem do vereador Ronildo Ribeiro de Andrade. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência jurídica faz presente.
senhores que nos honram com a presença na sessão de hoje. Senhor presidente, diz o artigo 151 do regimento interno dessa casa que nenhum projeto pode entrar em primeira e segunda discussão sem que antes os avulsos do projeto sejam encaminhados aos senhores vereadores. Confirma também o artigo 147 do regimento interno nesse mesmo sentido. Apesar de eu ter requerido a Vossa Excelência, quando apresentou a emenda da lei orgânica, nesta casa, a cópia do projeto, a emenda da lei orgânica, a Vossa Excelência ficou de encaminhar a minha pessoa e essa casa, e até hoje não aconteceu. Então, senhor presidente, contraria o regimento interno, que seja votado qualquer projeto de lei, sem que antes seja distribuído os avulsos para os senhores vereadores, diz o artigo 151, combinado com o artigo 147. Além de mais, senhor presidente, quando foi no ano de 2013, onde houve uma proposta, essa mesma proposta, aliás, diferentemente dessa, a proposta de emenda número 1 de 2013, a lei orgânica do município de Bocaiúva, que modifica o parágrafo 2º, mesmo está modificando hoje, voltando para trás, voltando para o passado, modifica o parágrafo 2º e suprime-se os incisos 1 e 2 do artigo 205 da lei orgânica do município de Bocaiúva e dá outras providências. A Câmara Municipal de Bocaiúva decreta e eu, em seu nome, promulga a seguinte emenda da lei orgânica. Artigo 1º. O parágrafo 2º do artigo 205 da lei orgânica do município passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 205, continua, parágrafo 1º. Artigo 205, parágrafo 1º. Parágrafo 2º. O projeto de lei visando denominar via pública e patrimônio público do município não será objeto de liberação se a mesma via pública já possui nome, homenageando qualquer cidadão bocaiuvense, a não ser que, posteriormente, a denominação seja revelada e provada fato desonroso praticado pelo homenageado. Revogado o inciso 1º, revogado o inciso 2º. Bem, senhor presidente, assinou para dar entrada nessa lei orgânica os seguintes vereadores: Ronildo Ribeiro de Andrade, Carlos de Carvalho Leite, João Batista de Araújo, Gilmar Geraldo Jesus Dias e José Maria Gomes Torres. Foi aprovado por 12 votos. Aprovado por todos os vereadores aqui presentes, menos o presidente, que era eu naquele instante, e que não podia votar, porque não tinha necessidade, porque não tinha empate. Muito bem. No dia 2 de dezembro de 2013, após regular processo legislativo, foi promulgado por mim a emenda da lei orgânica na forma do artigo 30, parágrafo 2º da lei orgânica do artigo 164 do regimento interno da Câmara Municipal de Bocaiúva, no dia 10 de 12 de 2013. Se nós atentarmos, senhor presidente, para a justificativa desse projeto, os senhores irão ver que ele tem uma profundidade muito grande quando se diz que não se deve mudar nome de bocaiuvense nas vias públicas e nos edifícios públicos do nosso município. Nós estamos voltando para o passado, aonde qualquer vereador pode entrar com um projeto de lei e mudar qualquer nome de rua de Bocaiúva. Qualquer nome de rua de Bocaiúva. Então, a pouca história que nós temos de Bocaiúva vai deixar de existir. Veja bem, se eu for lá no bairro Pernambuco, eu vou encontrar uma rua que tem o nome de Farmacêutico José Caldeira. Se eu perguntar aqui quem foi farmacêutico José Caldeira, eu garanto que muito pouca gente, ou quase ninguém, vai saber quem foi. Farmacêutico José Caldeira, ele foi um dos vereadores mais importantes daquela época. E além dele ser farmacêutico, ele era um vereador, ao lado de outros vereadores importantes, que naquela época, o vereador presidente era que comandava a cidade. Isso na época da Revolução de 30, comandada por Getúlio Dornelles Vargas. Muito bem. Se eu for ali na Avenida Doutor Teresiano, muita gente em Bocaiúva, e muitos de nós vereadores, poderiam até não saber quem foi Doutor Teresiano Magalhães. Doutor Teresiano foi um médico em Bocaiúva, e que também, por indicação, foi prefeito, se não me engano, durante 2 anos em nossa cidade, e que prestou
grandes serviços relevantes à nossa comunidade. Muito bem. Se nós formos ali, a rua Cônigo Morou, que é a rua que começa ali da Barcelos, papelaria Barcelos, vai até a esquina do hospital, foi um padre que trouxe para Bocaiúva, em épocas remotas, novas esperanças, novos ensinamentos, que se chamava Cônigo Francisco Morou, mais conhecido por Padre Chico. Os antigos, pessoas mais de 80, 90 anos, lembram desse Padre Chico em Bocaiúva, que prestou grande serviço em Bocaiúva. Então, senhor presidente, o meu voto vai ser contra, porque nós estamos voltando no passado, aonde nós vamos destruir a pouca história que nós temos de Bocaiúva. Porque hoje nós colocamos o nome de uma rua, o nome de uma pessoa ilustre de Bocaiúva, fez grande serviço em Bocaiúva, o nome de uma pessoa. Amanhã entra a nova Câmara e coloca outro nome, tira o nome daquela pessoa e coloca outro, porque aqui é assim que está acontecendo ao longo dos anos, dos 7 mandatos que eu tenho aqui nessa casa. Todo mandato se muda nome, todo mandato. Então a história de Bocaiúva acaba. As pessoas ilustres, que já prestaram grande serviço para Bocaiúva, deixam de existir. Eu vejo ali, em frente ao hospital, Praça Zico Caldeira. Talvez os senhores não lembram quem foi Zico Caldeira na história de Bocaiúva. Eu vou concluir, senhor presidente. Zico Caldeira foi irmão de Bento Caldeira, que foi prefeito por 2 vezes de Bocaiúva, que era vice-prefeito, subiu por 2 vezes. E era, naquela época, presidente da Câmara. E o presidente da Câmara é quem? Tinha o poder de administrar o município. Então, chega amanhã, tira o nome da Praça de Caldeira e coloca Joaquim José, Maria, etc., etc., e vai acabando com a história de Bocaiúva. Então, senhor presidente, o meu voto vai ser contra, porque eu quero perpetuar com a história de Bocaiúva, com aquelas pessoas que realmente prestaram serviço à nossa terra. Muito obrigado, senhor presidente. Está aprovado com voto contra do vereador Ronildo Ribeiro de Andrade. Consulto o vereador secretário. Se há algum orador inscrito? Vereador Pedro Neves dos Santos. Vereador Pedro Neves dos Santos, com a palavra por 10 minutos. Gostaria de pedir permissão ao presidente para falar sentado. Tranquilo. Senhor presidente, assessoria, assistência que nos honra aqui com a presença, colegas vereadores. Ainda na semana passada, me fugiu na memória aqui se foi quarta-feira ou quinta-feira, eu, o presidente, o vereador Gilmar Cardoso, o vereador Carlai e o vereador Romildo da Mercearia, estivemos reunidos com o engenheiro do DENIT para discutir aquela situação da BR, que a gente sabe que em tempos aí atrás, o trânsito de carreta dentro da nossa cidade aumentou muito e que vem ceifando vidas aqui em nossa cidade. Eu falei ao presidente. Então, senhor presidente, essa reunião foi uma reunião muito importante, reunião onde que ficou decidido que dentro de 60 dias, em 3 pontos da BR, voltará os quebra-molas nos pontos de passagem, não daquela altura que era, mas numa situação que os moradores podem trafegar, né, pro bairro Zumbi, bairro Beija-Flor, bairro Tancredo Neves, Maria Rosa. Então, assim, eu acredito que foi uma coisa importante, uma conquista importante que nós tivemos para a nossa cidade. Ainda foi discutido outros assuntos relevantes, que o senhor mesmo pode explicar, que teve esse acesso maior com o engenheiro do DENIT, que é a questão das rotatórias lá no trevo do Posto Zé Antônio e na rodoviária. Então, assim, eu acredito que se a gente unir, e gostaria de parabenizá-lo e parabenizar o vereador Carlai, que foi o autor do requerimento e já trouxe um grande efeito para a nossa comunidade. Então,
Eu acho que quando a gente une para trabalhar em prol da população, a gente consegue avanço. Era só isso, senhor presidente. Consultar o vereador secretário, se há mais algum orador inscrito. Mais nenhum vereador inscrito. Não havendo mais nada a se tratar, em nome de Deus Todo-Poderoso e do povo de Bocaiúva, declaro encerrada a reunião, convocando os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária, a se realizar na sede da Câmara Municipal na próxima segunda-feira, dia 27 de outubro de 2014, às 20 horas. Lembrando que teremos a presença aí do secretário Antônio Silveira Neto na próxima reunião para prestar esclarecimento à casa. Muito obrigado.